Você já sentiu que o mundo está mudando rápido demais e que não importa o quanto você tente se segurar ao que conhece, as coisas simplesmente escapam pelas suas mãos? Todos nós já passamos por aquele momento em que a realidade parece um caos pós-apocalíptico, onde as regras não fazem mais sentido e o peso das nossas responsabilidades ameaça nos esmagar. Se você sente que está perdido no meio dessa transição, que a maturidade chegou sem pedir licença, ou que a sua felicidade parece depender de coisas que você não controla, este vídeo foi feito exatamente para você. Hoje, não vamos apenas analisar um desenho animado. Vamos mergulhar na mente de um dos personagens mais resilientes da cultura pop para entender como navegar nas águas da incerteza. Prepare-se, porque aprender a ser como o Finn, o humano, é entender a arte de crescer sem perder a alma, de enfrentar monstros reais e imaginários, e de descobrir que a verdadeira força não está em uma espada de ouro, mas na capacidade de aceitar a impermanência de todas as coisas. Finn não é o herói clássico que nasce pronto e inabalável. Ele começa como uma criança impulsiva em um mundo vibrante, mas perigoso, a terra de U. A sua história é, essencialmente, a história de todos nós, a transição da inocência para a experiência. No início, ser um herói para Finn era sobre preto e branco, bem e mal, bater em vilões e salvar princesas. Mas conforme as temporadas avançam, o desenho nos joga na cara uma verdade brutal. O mundo é cinza. Finn enfrenta o abandono de seu pai biológico, Martin, um homem egoísta e desprovido de qualquer fibra moral, e em vez de se tornar um vilão ou se afundar no niilismo, ele escolhe processar essa dor. Ser como o Finn significa entender que a sua origem não determina o seu destino. Ele carrega o peso de ser, teoricamente, o último humano, uma solidão existencial que ele transforma em combustível para proteger sua família escolhida. A jornada dele nos ensina que o trauma pode ser um moinho de vento que nos derruba, ou a força que nos empurra para a frente, dependendo de como decidimos encarar a nossa própria narrativa. A filosofia central que emana de Finn é o estoicismo prático misturado com o amor fati, o amor ao destino. Quando Finn perde seu braço, um evento traumático e definitivo, ele não gasta o resto da vida lamentando a perda ou tentando desesperadamente voltar a ser quem era. Ele entende que o eu de ontem morreu para que o eu de hoje pudesse existir. Na filosofia, isso ecoa aos ensinamentos de Marco Aurélio. A arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança. Finn luta contra a própria amargura e aceita a sua nova condição, transformando sua fraqueza em uma nova forma de poder. Ele nos mostra que a felicidade não é a ausência de cicatrizes, mas a capacidade de integrá-las à nossa história. Ser como o Finn é parar de brigar com a realidade e começar a trabalhar com o que ela te oferece. Se a vida te tira o braço, você constrói um novo de metal ou de planta ou de determinação pura. O que importa não é o que tiraram de você, mas o que você faz com o que sobrou. No campo das relações, Finn nos ensina sobre o desapego saudável. Quem não se lembra do seu sofrimento amoroso com a princesa Jujuba ou com a princesa de fogo? Ele personifica a angústia do primeiro amor e a dor da rejeição. Mas a evolução dele é o que o torna um mestre moderno. Ele aprende que amar alguém não significa possuir essa pessoa ou ser o centro do mundo dela. Finn transita da carência para a autonomia. Ele entende que a felicidade que depende de outra pessoa é uma felicidade frágil, uma construção de areia na beira do mar. Ao aprender a estar sozinho em sua própria mente, ele se torna um companheiro melhor para o Jake e um guardião melhor para U. Ser como o Finn é entender que ninguém pode te fazer feliz se você não estiver em paz com a sua própria companhia. É sobre aprender a deixar ir quando o ciclo se fecha, agradecendo pelo que foi vivido em vez de se ressentir pelo que não pôde ser. A impermanência é o grande tema de Hora de Aventura. Tudo muda. As pessoas envelhecem, os reinos caem e até as espadas se quebram. Finn abraça o conceito budista da impermanência de forma brilhante. Ele vê amigos partirem e versões de si mesmo de outras linhas temporais desaparecerem. Em vez de entrar em pânico, ele cultiva a presença. Para Finn, cada aventura, por menor que seja, é o evento mais importante do universo naquele momento. Ele não vive no passado nostálgico, nem no futuro ansioso. Ele está onde os pés dele estão. Essa é a chave para a saúde mental no século XXI. Estamos tão preocupados com o próximo nível, com o próximo emprego ou com a próxima conquista, que esquecemos que a vida está acontecendo agora, no meio da jornada. Ser como o Finn é tratar a vida como uma grande masmorra cheia de tesouros escondidos na rotina, mantendo a curiosidade de uma criança
e a disciplina de um guerreiro. Vamos falar sobre o conceito de eu e como Finn o desconstrói. Ele encontra diversas versões de si mesmo. O Finn de grama, o Fern, o Finn de outras dimensões. Isso serve como uma metáfora poderosa para a nossa identidade. Muitas vezes ficamos presos a uma imagem de quem achamos que somos, e quando essa imagem é contestada, entramos em crise. Finn nos ensina que somos um processo, não um produto acabado. Ele aceita suas partes sombrias, suas falhas e suas transformações físicas e mentais. Essa fluidez é o que permite que ele sobreviva psicologicamente em um mundo que está em constante mutação. A filosofia de ser como o Finn reside na coragem de olhar para o espelho e aceitar que a pessoa que você vê hoje é apenas uma versão temporária e que está tudo bem em mudar de opinião, de estilo ou de caminho, desde que o seu núcleo de integridade permaneça intacto. A felicidade para Finn, o humano, não é um estado de euforia constante. É o que os gregos chamavam de eudaimonia, o florescimento da alma através da virtude. Ele encontra satisfação no cumprimento do seu dever, não porque alguém o obriga, mas porque ele escolheu ser o tipo de pessoa que ajuda os outros. Ele entende que o egoísmo é uma prisão curta, enquanto a generosidade é um horizonte infinito. Ao servir ao reino doce, ou apenas ajudar um estranho na estrada, Finn está construindo sua própria alegria. Ele nos mostra que o antídoto para o vazio existencial é o propósito. Quando você tem um porquê, você aguenta quase qualquer como. Seja como o Finn, e encontre o seu propósito nas pequenas ações de justiça e bondade diárias, transformando o seu ambiente imediato em um lugar um pouco menos caótico. É fascinante observar como Finn lida com o medo. Ele não é um personagem sem medo. Ele é um personagem que age apesar do medo. O medo do oceano, por exemplo, foi uma barreira real que ele teve que enfrentar. Isso nos dá uma lição direta sobre vulnerabilidade. Ser forte não é ser imune ao sofrimento, mas ter a disposição de ser vulnerável. Finn chora, ele se frustra, ele grita de dor, mas ele nunca desiste de sua essência. Essa autenticidade é o que gera a retenção na vida real. As pessoas se conectam com a verdade, não com a perfeição. Ao adotar essa postura, você para de gastar energia fingindo ser inabalável e começa a gastar energia se tornando verdadeiramente resiliente. A vulnerabilidade de Finn é a sua maior armadura, pois permite que ele aprenda com seus erros de uma forma que um personagem orgulhoso jamais conseguiria. Chegar até aqui mostra que você busca algo mais profundo do que entretenimento superficial. Você busca ferramentas para a sua própria jornada. Se essas reflexões sobre resiliência, aceitação e propósito fazem sentido para você, considere este o momento de se unir à nossa comunidade. Se este conteúdo te ajudou a enxergar seus problemas por outro ângulo, deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações, porque estamos constantemente explorando as filosofias escondidas nas grandes histórias para te ajudar a evoluir. E claro, comente aqui embaixo qual lição do Finn você mais precisa aplicar na sua vida agora. O seu comentário ajuda a construir este diálogo e nos motiva a continuar produzindo. A sua participação é o que mantém este canal vivo e relevante. Para encerrar esta imersão, lembre-se que ser como o Finn não é sobre viver em um mundo de fantasia, mas sobre aplicar a ética do herói no mundo real. É sobre entender que, no final das contas, somos todos feitos de histórias, e a história que você conta sobre si mesmo é a única que realmente importa. A Terra de U é um reflexo das nossas próprias lutas internas. Quando o desenho termina, a vida de Finn continua em sua mente, assim como a sua vida continua após este vídeo. Vá lá fora e enfrente seus gigantes com a mesma coragem e o mesmo espírito de aventura. A vida pode ser estranha, pode ser dura e pode ser confusa, mas como Finn provou, ela também é uma aventura maravilhosa se você tiver o coração certo. Mantenha sua espada afiada, sua mente aberta e nunca deixe de ser o humano que o mundo precisa que você seja. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, a aventura nunca termina.